Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a instrutora Nayara e a nossa videoaula de hoje vai ser sobre o capítulo 11, Organização de uma farmácia, do módulo de desenvolvimento pessoal. Bom, gente, a organização de uma farmácia ela é imprescindível, tá? Principalmente para auxiliar, facilitar no atendimento, do balconista, né, do atendente que vai ter que pegar aquele medicamento, aquele produto para o cliente, ou até mesmo facilitar, né, com que o cliente possa visualizar melhor o produto, com que ele escolha aquele produto, que ele saiba direitinho onde que está aquele produto que ele quer, né? Então, a organização de uma farmácia ela é fundamental, né? E não só para você facilitar, né, para você saber onde está aqueles produtos, mas também como uma medida de higienização, uma medida de precaução contra danos, que a gente vai ver um pouquinho aqui mais na frente, tá? E uma questão importante é o imóvel, né? A localização que essa drogaria vai estar, né? Então, nesse imóvel deverá, né, ser construído ou adaptado, né, com uma infraestrutura que seja compatível com as atividades desenvolvidas, tá? Então, o imóvel ele tem que ser compatível com o que vai ser, né, oferecido de serviço ali na drogaria, né? O número de ambientes na farmácia, né, ele vai variar de acordo com aqueles serviços oferecidos, tá? Então, por exemplo, deverá ter uma área destinada para dispensação de medicamentos, tá? Uma área destinada para o recebimento desses medicamentos. Então, a gente tem que ter um estoque, tá? Na farmácia, organizado onde a gente vai ter os produtos e aquelas, né, fora da área que a gente vai ter ali disposição daqueles produtos, tá? Uma área destinada para o armazenamento, então, né? Então a gente vai ter uma área para você receber, né? Para você abrir as caixas, uma área para você organizar, para você armazenar aqueles produtos, uma área para você dispensar, né? Um depósito de material de limpeza, então a gente tem que ter um quartinho separado para você poder guardar os produtos de limpeza que vão ser utilizados na higienização da drogaria, tá? Lembrando que esses produtos eles não podem de forma alguma ficar misturados com medicamentos, porque assim a gente tem uma chance, né, de contaminação desses medicamentos e aí, né, vai acabar ocorrendo uma irregularidade com a legislação, tá? E um espaço destinado às atividades administrativas, além de sanitário, tá? Então a gente tem que ter, né, o sanitário, né, para as necessidades do cliente, do atendente, das pessoas que trabalham na drogaria, uma área reservada para o setor, para as atividades administrativas, principalmente que o farmacêutico vai fazer, lançamentos de nota fiscal e tudo muito mais, né? Hoje a gente vai ter computadores, então a gente tem que ter muito separado, né? Então as coisas são, a gente tem as setorizações, mas a gente também tem os ambientes que são adequados para cada atividade, tá? No caso do sanitário, né? Itens que não podem faltar de forma alguma num sanitário de uma drogaria e também de vários outros estabelecimentos, né? Pia com água corrente, uma toalha de papel, né, que é de uso individual e descartável, sabonete líquido, lixeira com pedal e tampa. Agora, né, a gente também tem algumas exigências, como por exemplo, álcool em gel ou álcool líquido, né, para a pessoa fazer a desinfecção das mãos, tá? Ambiente extremamente limpo, lixeira de pedal, tá? Tudo isso para poder facilitar e a gente está de acordo com a legislação, ok? Questão aos funcionários, né? Como os funcionários eles necessitam levar, né, os seus pertences, suas bolsas, a gente não sai de casa às vezes de mão abanando, né? A gente leva celular, a gente leva carteira, a gente leva muitas coisas e a gente precisa guardar, né, esses materiais. Então, o adequado é a gente ter um local específico destinado, né, para a guarda desses pertences, tá? Então, um exemplo que a gente tem aqui na figura é de um armário, né? De preferência um armário trancado, né, que possa ser trancado ou com uma fechadura ou com um cadeado, né? Assim a gente evita transtornos, né, como roubos, extravios, perdas, tá? Ou se não, um ambiente, né, onde ele possa colocar como, né, por exemplo, uma gaveta, alguma coisa do tipo para ele poder guardar de forma segura os seus objetos, né, as suas bolsas e que não fique espalhado na drogaria, o que não é o adequado, tá? Todos os funcionários, eles devem estar identificados, tá? Então, uma forma muito útil de identificação é o crachá, tá?
O crachá, ele é uma identificação muito bacana do atendente, uma vez que o cliente ele chega e ele já pode chamar aquele atendente diretamente pelo nome, o que já facilita bastante, tá? O uso de uniformes, tá? O que não é obrigatório, então não é obrigatório o uso de uniforme numa drogaria, tá? Mas é uma medida bem interessante para a gente poder parametrizar, né? Para a gente padronizar, né? O uniforme, né? Dos atendentes, assim a gente dá uma visão mais bacana. Quando a gente tem quando a gente tem os atendentes vestindo uniforme, a gente dá uma padronização, a gente dá uma sensação de organização. Então a gente sente que aquela farmácia é organizada, que ela é séria, que ela se preocupa em manter um padrão de organização, tá? E caso seja instituído, né, no estabelecimento o uso obrigatório, né, do uniforme, o que, né, é uma questão de cada empresa, tá? E se for obrigatório, os uniformes eles devem ser fornecidos pela empresa sem nenhum custo para o funcionário, tá? E de preferência mais de um uniforme, né? 2, por exemplo, porque aí a gente não tem um transtorno de um tá sujo no tempo de frio, de chuva, ter que lavar, não dá para secar e o funcionário fica sem uniforme, tá? É isso aqui eu já falei, tá? No caso do armazenamento de medicamentos, né? O ambiente destinado ao armazenamento, ele deve ser limpo, protegido, né? Da luz solar, de umidade, de calor, tá? Tem que ter controle de temperatura e esse controle de temperatura da geladeira, controle ambiente, da temperatura ambiente, da umidade ambiente, tudo deve ser registrado diariamente, tá? De preferência 2 vezes ao dia, tá? Aqui a gente tem um modelinho mais ou menos, tá? Então, né, como é 2 vezes ao dia, que a gente tem a parte da manhã e a parte da tarde, tá? De preferência no horário de abertura da drogaria, aqui mais pro final, né, de fechamento da drogaria. E cada dia a gente faz a medição. Então, a gente faz a medição da temperatura mínima, da temperatura máxima e da umidade, tá? O layout, tá, do estabelecimento, ele influencia diretamente o consumidor no ato da compra. Então, é muito importante a gente manter um layout bacana. Então, o que é o layout? O layout é o que você vai ver ali na drogaria, o que você vai ver internamente. Todos os ambientes setorizados. Então, a gente vai ter ali um ao lado da perfumaria, um setor ali de dispensação, um setor ali de cosméticos, tá? Então, esse é o layout. Então, o fluxo e a circulação dos clientes dentro das drogarias, né, eles podem ser previamente definidos, né, pelo layout. Então, a gente tem que pensar numa circulação inteligente dos clientes dentro da loja, né? Drogarias extremamente apertadas, onde você tem um corredorzinho, isso daí é muito incômodo, principalmente para o cliente, tá? Então, o layout, ele é muito importante, a gente tem um modelinho aqui de layout, tá? É mais ou menos uma estruturazinha de uma drogaria. Então, aqui a gente vai ter o balcão, né? A gente tem um balcão, aqui a gente tem os medicamentos que ficam, né, atrás do balcão, que costuma ser os medicamentos que a gente não pode vender de forma livre, que a gente tem que ter uma receita, tá? Que a gente tem que ter um controle. Aqui, por exemplo, pode ser um armário de controlados. Aqui a gente tem os banheiros, tá? Aqui a gente tem gôndolas, prateleiras, tá? E assim a gente vai distribuindo tudo numa drogaria da melhor maneira possível, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De layouts, tá? Que a gente pode utilizar. Então, os corredores têm que ser corredores mais largos para poder facilitar o trânsito do cliente na loja, tá? Então, o ambiente de uma drogaria, ele deve ser um ambiente aconchegante, chamativo, organizado, que é o principal, tá? Muito bem setorizado, muito bem identificado, para o cliente ficar mais cômodo de escolher o seu produto sem precisar, às vezes, estar toda hora aqui perguntando ao atendente, né? Porque tem pessoas que não gostam muito dessa questão de ter um atendente ali no seu pé. Às vezes é um produto que ele vai escolher que é um produto mais íntimo e ele quer, né, ficar mais particular ali, mais reservado. Então, é muito importante a gente ter essa setorização e ter essa organização, tá?
E o objetivo de manter um ambiente desse nível é de fidelizar o cliente mais antigo, de conquistar novos clientes e alavancar as vendas, tá? Então, layout mais chamativo, né? Uma decoração mais bacana, isso daí acaba chamando muita atenção do cliente, tá? E aí a gente tem os tipos de farmácia e seus layouts, tá? Depois vocês dão uma leitura, que é bem interessante. Então, nós temos as farmácias tradicionais, né? Onde a gente tem, às vezes, uma mobília mais antiga, mobília de madeira, de fórmica, né? Geralmente não é aquela farmácia informatizada, às vezes é tudo muito no manualzinho ali, nota fiscal manual, você anota para você pagar no final do mês. Temos as farmácias de conveniência, né? Que geralmente são localizadas em bairros ou em shopping centers, são mais arrojadas, mais bonitas. Você encontra muitos produtos, principalmente produtos de beleza, tá? Então acaba chamando muito mais atenção também para um público às vezes mais jovem, de mulheres, tá? Tem também a questão da entrega no domicílio, então são farmácias que facilitam, são muito cômodas para quem vai no shopping comprar uma roupa e lembrei, vou comprar um medicamento, vou ali na farmácia, tá? E tem as farmácias de rede, né, que funciona com um sistema de autosserviço, né, tem vários número de funcionários, são extremamente organizadas, são farmácias grandes, onde você tem um número grande de produtos também, tá? Aqui vocês depois deem uma olhadinha que é bem interessante essa divisão, tá? E a organização, os produtos eles devem ser organizados em área de circulação comum, tá? Ou em área de circulação restrita aos funcionários, conforme o tipo de cada categoria. Então, a gente tem as setorizações, tá? Dermocosméticos, medicamentos, gêneros alimentícios, tá? A higiene pessoal. Todos os medicamentos eles devem permanecer em área de circulação, né? Restrita aos funcionários, não sendo permitido que esteja ao alcance dos clientes, tá? Então, todos os medicamentos eles têm que ser mantidos, né, numa circulação restrita, com exceção daqueles medicamentos que são de venda livre, que a gente pode colocar nas gôndolas, tá? Os artigos de higiene pessoal, cosméticos e perfumarias devem ser expostos na área de circulação comum ao alcance dos clientes, tá? A limpeza, tá? O procedimento de limpeza no espaço, né? Ele deve ser fundamental. A higienização é fundamental, tá? Então, esse processo de limpeza das prateleiras, do piso, do balcão, isso tudo deve ser registrado conforme a vigilância sanitária exige, tá? O ambiente ele deve estar limpo, né, antes de todos os atendimentos. Então, a limpeza, o adequado é fazer essa higienização antes da abertura da loja, tá? E após a prestação de cada serviço, deve ser verificada a necessidade de realizar um novo procedimento de limpeza, principalmente nos serviços prestados pelo farmacêutico, como aferição de pressão, glicemia, aplicação de injetáveis, tá? Então, esse local onde a gente tem um serviço de farmacêutico, a gente tem que ter uma limpeza diária e uma limpeza sempre antes e após o atendimento do cliente, tá? As superfícies e pisos, paredes, teto devem ser lisas, impermeáveis, de fácil limpeza, tá? Deve ter-se também a detetização regular do estabelecimento, tá? E aqui a gente tem uma setorização mais ou menos com as vendas, né? Vendas do balcão, tá? São aqueles medicamentos vendidos com prescrição médica e sob controle especial. Os produtos que ficam em gôndolas e vitrines são os medicamentos de venda livre, perfumaria, cosméticos, os dermocosméticos, produtos de higiene pessoal, suplementos, produtos infantis, ortopédicos. E as vendas diretas no caixa são os produtos de conveniência, como os doces, balas, chicletes, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Na nossa aula online, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse capítulo, tá? Leiam o capítulo no livro, anotem as dúvidas, assistam o vídeo, façam os exercícios e a gente se encontra na aula, tá bom? Tchau, tchau!